A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Nós estamos em um estudo chamado Aprendendo Mais e, meus amados irmãos, estamos no livro de Juízes, né? E falamos ontem sobre um juiz, uma juíza, né? E hoje nós vamos falar de um juiz, né? Um homem chamado Gideão. Lá em Juízes capítulo 7 começa a sua história, vamos ler? Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele. Havia-se acampado junto à fonte de Harod, de maneira que tinham no arraial os midianitas para o norte pelo outeiro de Moré do vale, no vale. Verso 2: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Verso 3: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Deus falou que muita gente estava com Gideão, e ele mandou que os covardes e os medrosos voltassem, né? Então, os covardes e medrosos voltaram, meus irmãos. A ordem de Deus era essa, e os covardes e medrosos voltaram. Então voltou do povo 22.000 e 10.000 ficaram, né? 22.000 foram embora, certo? E aí são os covardes, né, que voltaram, e medrosos, 22.000, certo? Então ficou quanto? 10.000 ficaram com ele, certo? Então ele tinha 32.000 homens ali. Mas no verso 4 diz assim, ó: E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este irá, não irá contigo, esse não irá. Verso 5: E fez descer o povo às águas. Então o povo disse a Gideão: Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixa de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, 300 homens, meus irmãos. Olha só 300 homens é o que sobrou ali, né? Só 300 homens. Então, a gente entende que 9.700 homens bebiam aguçadamente as águas sem vigiar. É como você vê um cão lambendo a água. Os olhos dele estão vigiando as coisas e a língua levando a água na boca. Assim deveria ser aqueles homens: pegar a água com a mão e levar à boca. Isso é sinal de prudência, é sinal de gente que vigia, de que toma cuidado. E isso foi os 300 que Deus separou, né? Então, vamos dar um nome para esses 9.700 que foram para casa. Imprudentes, né? Então a gente escreve num papel: covardes, medrosos e imprudentes. Então, 3 coisas diz aqui para nós do que nos proíbe a fazer parte de um exército de Deus. Por que seríamos rejeitados no exército de Deus? Primeiro, Deus não tem nada, nem negócios com covardes, medrosos e imprudentes. Covardes, medrosos e imprudentes. Deus está dizendo aqui que tem pessoas que são covardes. Não conseguem fazer nada na vida porque são medrosos. E sempre quando tentam fazer, faz de qualquer maneira. São imprudentes. É por isso que não alcança as vitórias. É por isso que não conquista. Olha, eu gosto muito de ler, né? Eu sou um pastor que lê bastante. E eu procuro sempre estar inteirado nessas coisas, né? Uma vez eu estava lendo um livro, né? Sobre a arte da guerra.
E estava aprendendo muitas coisas e percebi como que o inimigo sempre avançava na minha casa, sempre entrava na minha casa. Por quê? Porque eu não vigiava, meus irmãos. Gosto muito de estudar e aprender, mas não adianta só estudar e aprender e não pôr em prática. Eu mudei a minha vida. Eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendia. Hoje, as mesmas coisas eu vejo, meus irmãos, nessa situação. Deus está dizendo para Gideão: olha, você tinha praticamente 32 mil homens. 32 mil homens. E só 300 sobrou para você. Esses 300 homens, meus irmãos, foi o que deu a vitória. Lógico, Deus estava presente, né? Deu a vitória ali. Mas entenda uma coisa: o que Deus ensinou para Gideão é que não adianta a quantidade, mas sim qualidade, né? Às vezes você pode ter 10 funcionários numa empresa que não vale um que tem uma eficácia de trabalho. Tá entendendo? Então, é interessante saber mudar essas coisas, né? Às vezes você quer crescer na empresa, mas tem medo. É medroso. Às vezes você quer crescer na empresa, quer fazer alguma coisa para receber uma bênção, sabe? Um elogio, mas você é covarde, você manda outro fazer. Tá entendendo? Às vezes você começa a trabalhar e não toma conta direito do que está fazendo, é imprudente. E as coisas não vai. No relacionamento, covarde, medroso, imprudente, a casa cai. Num trabalho, covarde, medroso, imprudente, a casa cai. Na igreja, se você é um obreiro covarde, medroso e imprudente, não vai para frente. Deu para entender como Deus está falando aqui? Você não consegue dar um passo à frente. Olha que nós ainda estamos no livro de Juízes, tá? Você não consegue dar um passo à frente. Ou por que você não consegue dar um passo à frente? Porque você às vezes acumula esses defeitos, né? Não qualidades, defeitos. Então, nós estamos falando de alguns juízes, tem várias histórias aqui no livro de Juízes, mas eu não vou me interter a mais, eu vou falar de algumas. E a lição é essa: nós estamos estudando a Bíblia, aprendendo mais, é o nome desse estudo, né? Hoje nós estamos, meus irmãos, no áudio 10, e eu acredito que você está aprendendo, eu acredito que você está avançando juntamente comigo. Agora, calcula aqui comigo, calcula. Você aprendeu quantas coisas no cafezinho? Muitas? Legal. Agora, quantas dessas muitas você colocou em prática? É interessante. Eu estive em Belém agora, conheci bastante pessoas que ouviram e colocaram em prática. É interessante. Eu conheci uma moça que eu ia pregar, né, na noite, e a moça sentou na mesa assim com a gente, conversando com a gente. Ela comentou de uma situação, meus irmãos, sobre um casamento e sobre um relacionamento. Ela comentou algo e ela só não fez bobeira porque eu mandei um cafezinho falando desse assunto para a nossa irmã Lucila, lá do Pará. A irmã Lucila mandou para ela. O que ela fez? Ela agiu correto. Eu parabenizei ela pessoalmente. Eu disse para ela: meus parabéns, porque você ouviu a palavra de Deus. Não foi só o cafezinho, foi a palavra de Deus, né? Eu não prego a revista Veja, eu não falo do jornal O Globo, eu falo daquilo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Então, ela ouviu e foi abençoada. Do que adianta ouvir e não seguir, e não praticar? O que o pastor Alex sempre fala nos cafezinhos? Não sejais somente ouvintes, mas o que também? Praticantes. Seja praticante. Aprenda, meus irmãos, a praticar aquilo que está sendo ensinado. Você aprendeu que você está fazendo coisa errada? Muda essa situação. Não fica fazendo isso mais. Isso vai prejudicar a sua vida. Agora, eu conheço muita gente que ouve muitas mensagens. Está todo dia na igreja, mas continua com a vida parada, quebrada, destruída. Por quê? Só ouve, mas não pratica. Amém? Não seja assim. Aprendemos com Gideão aqui algumas coisas. Acredito que você vai botar em prática, tá bom? Pegue um papel e uma caneta para você anotar a lição de casa. E a lição de casa hoje é Lucas 1:37. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Amém, meus irmãos?